Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência e também pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre trânsito, transporte, sobre infraestrutura. Meu convidado é o secretário da pasta aqui na capital, Alex Mariano, a quem eu já quero dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria te receber aqui, viu, Alex? Obrigado, para mim é um prazer. Alex, vamos começar falando sobre uma novidade fresquinha, né, que é o retorno aqui na capital do serviço porta a porta, de extrema necessidade, em especial para as pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Infelizmente ele teve uma interrupção de um período de 3 meses, não foi vontade da gestão. A empresa que prestava serviço à época, ela argumentou de que a variação do preço do combustível, do consumo, não estava dando viabilidade econômica para continuar o contrato. Como era um credenciamento, o credenciamento ele continuou em aberto. Nós tentamos fazer chamamentos de outras empresas antes que ela entregasse o contrato. Sim. E não houve interesse. Então tivemos que mudar a modelagem de contratação para trazer o interesse do privado a desenvolver esse trabalho. Então agora nós fechamos o contrato. Não é um carro, um veículo que você encontra no mercado. Ele teve que ir para São Paulo fazer uma adaptação, tem uma fila de espera lá. E aí nós recebemos, fizemos a vistoria, fizemos o cadastro. E graças a Deus agora ele está rodando um novo porta-a-porta, carro 0 quilômetros, ampliando o serviço. Operávamos com 5 carros usados, que carro usado quebra, o elevador dava problema, agora não. Mudamos a metodologia do elevador, é um elevador que é uma tecnologia italiana, ele entra por trás. Aumentamos a frota em 6 veículos, podendo chegar até 10 veículos. Que bacana, né? Ou seja, é um retorno esperado e que, sem dúvida alguma, que vai atender especialmente a população com deficiência também, né? Isso, o cidadão de Vitória. Vale frisar que esse serviço porta a porta no Estado do Espírito Santo, ele é feito exclusivamente no município de Vitória. Muito legal, muito bacana. Alex, falando um pouco sobre outras ações aqui também, uma inovação que Vitória implantou, já existe em outros locais também, e a gente estava conversando um pouco sobre isso antes do programa começar, que é a direita livre, né? Em alguns pontos da capital, você mesmo com o sinal fechado, você pode fazer ali a sua conversão à direita. Isso. A mobilidade, você tem ações de infraestrutura mais complexas, estruturantes e pequenas ações. Essa é uma pequena ação que nós vimos que já está resguardada junto ao Código de Trânsito. Então nós colocamos 32 pontos na capital, estamos para ampliar mais 10 pontos, estamos acabando de estudar os outros pontos. Então como que funciona? Tem uma placa escrito direita livre, respeito pedestre, porque a prioridade é o pedestre e o ciclista. Não vindo o carro, não tendo pedestre, tendo essa placa, você pode avançar o semáforo e virar à direita. E isso vai dar mais fluidez ao trânsito. É lógico que é uma situação nova, temos que trabalhar com a educação do trânsito, já teve mais de 3 mil abordagens em relação a isso, nós vamos ampliar o número de abordagens, e é uma ação que a gente acredita, inclusive, que a região metropolitana vai até aplicar, outros municípios também. E com o tempo, as pessoas vão se habituar. Eu quero marcar uma reunião com as autoescolas para pedir para que isso seja instruído aos novos alunos, para eles ficarem atentos a essa placa. Sim, é importante, né? Já essa formação também já ir com essa novidade, com essa mudança. Porque senão fica muito no automático também, né? Você vê o sinal vermelho, você quer esperar, mas tendo a direita livre, você pode seguir. Isso, dando prioridade ao pedestre, ao ciclista, né? Aí você pode fazer essa ação que não vai ser multado, não existe multa. Outra questão, também outra ação que é recente, e vocês têm feito todo um movimento com a questão dos semáforos, né? Que por muito tempo em Vitória a gente via aquela questão da falta de sincronismo dos semáforos. Você me falou que vocês integraram isso a uma central, tudo pela internet, né? Para poder evitar isso. Encontramos uma situação sem modernização há 12 anos. E 18%, no máximo, entre 15% e 18% dos semáforos comunicavam com a central. Então não existia uma central, na verdade, de fato. Nós mudamos também a tecnologia, porque muitos era por cabeamento ou por sistema de fibra ótica. Às vezes o cabo era rompido, tinha dificuldade de retornar, então nós colocamos o sistema de 4G. 100% dos semáforos hoje comunica com a central. Nós sabemos quando uma lâmpada está queimada, nós sabemos se o tempo do relógio que a gente programa teve alguma alteração, ou está dentro da nossa programação. E aí nós fizemos uma ação dando prioridade nos corredores. Né? Colocamos um teste de inteligência artificial. Essa inteligência artificial é uma câmera
que ela fica medindo o fluxo de veículo, a gente chama laço virtual, que antigamente tinha aquele laço que você cortava o chão para você ver a massa que está passando em cima. Sim. Agora é um laço virtual. Nós vamos implantar o adaptativo local, é quando tem um semáforo separado, sem um conjunto semafórico, Sim. e dentro de um conjunto semafórico. Isso vai criar uma rede neural, com várias informações de várias câmeras. E aí vai chegando essa informação e o tempo do semáforo pode mudar de acordo com esse fluxo de veículo. Isso já acontece automaticamente com essa leitura? Exatamente, automaticamente. Você não precisa de ir lá corrigir o tempo. Ou precisa de fazer contagem na mão como se fazia antigamente. Que legal. E aí a gente já está... Primeiro a gente tem que comunicar com a central. Segundo, fazer o teste piloto, que nós fizemos o teste piloto. Sim. E agora a gente começa a ampliar e colocar essas câmeras. Isso ajuda muito até mesmo para melhorar a fluidez do trânsito, né? Porque o semáforo, quando ele não tem esse ajuste, esse sincronismo, e até mesmo de acordo com o fluxo do momento, como você falou, né? Você acaba tendo atraso muito, porque às vezes fica esperando um tempão, você não tem fluxo o suficiente para aquilo, naquele horário, mas talvez em algum outro horário tenha, né? Então consegue casar isso melhor, né? Essa situação. Isso otimiza, né? Otimiza. Vitória, como a gente estava conversando aqui, ela é uma situação complexa, porque a capital ela está dentro da região metropolitana, ela tem a parte de continente e a parte da ilha. E aí você tem essas dificuldades de obras de infraestrutura, porque você tem o mar de um lado, o maciço central do outro, são 235 cruzamentos semaforizados. Sim. Então nós temos que ampliar a modernidade da parte semafórica e também do estudo de circulação viária. Bacana demais. Vamos fazer o seguinte, Alex, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre trânsito, transporte e infraestrutura aqui na nossa capital com o secretário da pasta, Alex Mariano. É bem rapidinho, o programa volta já já, não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura da capital, aqui em Vitória, o Alex Mariano. A gente está falando um pouco sobre o que está sendo feito aqui na nossa cidade para melhorar, né, a situação do trânsito, né, da infraestrutura também. Alex, nós falamos no bloco anterior sobre o porta a porta, que retornou agora o funcionamento, né, a direita livre, e também sobre o sincronismo dos semáforos da nossa cidade. Agora, eu sei que Vitória também está mexendo no plano de mobilidade urbana, que é muito importante, né? Então, esse plano tem que ser atualizado de tempo em tempo, porque, afinal de contas, a cidade vai crescendo, né? Então, é muito importante essas atualizações, né? Nós estamos aí para assinar nas próximas semanas o contrato do plano de mobilidade urbana, né? O último foi feito em 2004. Então, era uma outra realidade. Quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Então, nesse plano de mobilidade, nós vamos fazer os estudos de OD, origem e destino, né, ver como está sendo o comportamento do trânsito da capital, não só a parte de veículos, a parte de ciclista, a parte de mobilidade humana mesmo, do pedestre, as ações que a gente deve tomar através desse plano. Ele pode indicar algumas obras estruturantes. Vitória, como se sabe, ela tem dificuldade de você construir vias. Sim. Parte de continente, você tem o mar, você tem o aeroporto, tem a UFES do outro lado, então você tem duas vias principais, Dante Michelini e Fernando Ferrari. Quando você vai para a ilha, isso não muda em praticamente nada. Continua duas vias arteriais com maciço central. A via Serafim Derenze, que era para ser uma via adjacente para dar esse apoio, ela se tornou uma via local, com uma faixa de ir e uma faixa de voltar. Então, para voltar. Então, ela não se torna uma faixa viável para a mobilidade norte e sul da capital. Então, esse plano ele pode apontar algumas passagens de níveis. Por exemplo, Dante Michelini com a Adalberto Simonade, norte e sul com a Dante Michelini em Jardim Camburi. A gente já tem um estudo de ampliar uma faixa, pegando uma parte ali da Infraero, para fazer chamada zona de conflito de acomodação, a Nossa Senhora da Penha com a própria Rio Branco. Então, alguns lugares podem indicar o futuro investimento dessas obras estruturantes na capital para você melhorar o trânsito. Porque o semáforo ele tem um limite, mesmo que você modernize ele tem um limite. Já temos 235 cruzamentos semaforizados. Então, a gente tirar a chamada circulação em 3 tempos do semáforo, colocar em 2 tempos, isso você tem que mudar toda a circulação viária.
Sim. Às vezes o cidadão está acostumado a fazer uma conversão à esquerda e já entrar no seu destino, talvez ele não vai conseguir nessa circulação, ele vai ter que fazer um giro de quadra para você fazer uma mudança de melhora para o coletivo social, né? Claro. Não apenas para o individual. Então, esse plano de mobilidade vai nos ajudar a enxergar muito disso. E o próprio transporte coletivo também, ele vai estar também fazendo algumas análises em relação ao transporte coletivo. Inclusive, secretário, a gente estava conversando também até no intervalo sobre a questão dos carros elétricos, né, que acabam sendo ainda, são muito caros, né, mas não deixa de ser uma inovação que também pode trazer benefício, até mesmo ecológico, para o ambiente, para o meio ambiente. O senhor estava até me contando sobre a questão de motos que estão aumentando aí a proteção, porque muitas vezes o transporte acaba sendo individual, né? Somente o motorista dirigindo, usando toda aquela estrutura ali, sem ter mais passageiros com você, sem mais pessoas com você. Então, isso também acaba sendo um desperdício até mesmo de energia, na verdade. Assim, o futuro ele está apontando para isso, né? Nós temos aí uma limitação de consumo energético no mundo, né? A população mundial, e você vê, tem um estudo aí que foi feito por um órgão, que 70% dos veículos que circulam, eles circulam com apenas uma pessoa. Então, assim, você tem um gasto de energia muito grande. Um veículo que você tem o carona, mais 3 pessoas atrás, mais o porta-mala, uma massa de aço para carregar aí 1.000 toneladas, que carrega 10%. Sim. Então, a parte do veículo elétrico individual, ela tende a crescer. Na Europa já está tendo muito estudo, no Canadá tem um protótipo, porque as pessoas também que dirigem carro, às vezes ela tem dificuldade para ir para a moto, porque a moto ela fica muito exposta. Pode estar correto, mas se ela for barroada, for um acidente, por ela estar exposta, estando correto no trânsito, mas ela pode sofrer um acidente. Sim. Então a tendência é isso. O que eu acho é que a parte normativa, legislativa, ela tem que acompanhar essa evolução, né? Porque senão vira ao contrário, vem, não regulamenta, fica num limbo, as pessoas querem a mobilidade, e aí dificulta. Então nós temos aí como órgãos de trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, Denatran, a sociedade em si, acelerar essa normativa, esse debate, que eu acho que é muito importante. Bacana demais. Olha, pena que o tempo já está chegando ao fim, teriam outros assuntos para conversar também com o nosso secretário aqui de Vitória, Alex Mariano, secretário de Trânsito, Transporte e Infraestrutura, falando um pouco sobre o que está sendo feito aqui na nossa capital para melhorar a mobilidade urbana na nossa cidade, não é isso? Secretário, quero te agradecer por ter vindo, obrigado, parabéns pelo trabalho, pela atuação, e as portas do programa estão sempre abertas. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, secretário. E a você de casa, obrigado pela sua audiência, também pela sua companhia. Para você rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br. Siga a gente também lá nas redes sociais, @RecordNewsES e @Fabiano Rossi. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.